Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há muitos anos, muito tempo mesmo, eu li uma crônica de um poeta brasileiro chamado Afonso Romano de Santana. Nunca mais eu vi essa crônica, nem vi referência, já busquei, inclusive se alguém tiver a tiver, por favor me envie. Em que ele falava das palavras como se fosse um gourmet falando de comida, como se fosse um sommelier, um enófilo falando de vinho, saboreando. Aliás, há uma curiosidade na nossa língua portuguesa, que vem do latim, que é o verbo saber, ele tem um duplo sentido. Ele tem um sentido de conhecimento, saber no sentido de conhecimento, e saber no sentido de saborear. Sabor e saber vêm da mesma origem latina. Então, essa comida me sabe bem. Nesse sentido, a palavra saber é usada como referência a sabor. E ele usa essa curiosidade da nossa língua para se referir às palavras como nós tendo que saboreá-las, ou seja, perceber o sabor das palavras. E psiquiatria, como de todo, a especialidade médica como um todo é importante isso. Mas na psiquiatria, até esse momento, se torna fundamental que nós saibamos distinguir em cada palavra que o paciente está descrevendo o estado de espírito dele, o problema dele, a situação clínica dele, que nós possamos aprender o que esse paciente está querendo dizer com aquela palavra. Tomar as palavras tais como elas são ditas, muitas vezes pode nos fazer incorrer em erros grandes. Por quê? Porque por ser uma coisa que continuamente eu repito aqui, todas as palavras usadas, tanto na psicopatologia, que é a linguagem psiquiátrica, quanto na parte clínica, elas já foram usadas no dia a dia com um sentido particular, na maior parte das vezes agressivo e ofensivo ou desqualificante, mas todas as nossas palavras já são usadas no vocabulário comum e que nós precisamos saber qual é o sabor que essa palavra tem para nós, porque eu não sei o que tem para as pessoas. Por isso que é importante, eu sempre penso isso, que a cada palavra importante, a cada conceituação importante que a pessoa faz, eu procurar entender o que realmente significa para ela aquilo, ou como eu posso dizer, imaginando que cada palavra seja uma caixa, nós possamos abrir essa caixa e ver o que é que tem dentro. Ontem eu atendi uma paciente que ela inicia a apresentação dela era de uma pessoa extremamente inquieta. E ela inicia a frase dela com ou ela inicia o discurso dela com essa frase: sempre eu fui uma pessoa com medo de tudo. Já diziam os antigos que medicina nem nunca nem sempre. Para o médico, essas duas expressões não fazem sentido. Mas para o psiquiatra, pelo menos para mim, quando um paciente usa uma dessas palavras sempre e nunca, ou seja, tudo está incluído ali, ou então tudo está excluído daquela palavra, é muito significativo para mim. E quando ela disse sempre, eu digo sempre como? Ela disse, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa muito medrosa, de tudo, de qualquer coisa. E eu perguntei, o que é ter medo de tudo? Aí diz-me ela, eu tenho receio de começar qualquer coisa e não funcionar, de ser insuficiente, de não dar certo. Praticamente dar um passo para ela, até o passo físico, é complicado.
Repare que coisa curiosa, ela usa a palavra medo. Se nós formos tomar a conotação psiquiátrica de medo, ou a conotação especificamente de medo, medo é uma das nossas emoções que está ligada a uma ameaça concreta que a pessoa esteja vivenciando. Então, uma arma apontada para mim, uma ameaça de assalto, um acidente, um anúncio de algo temerário, um furacão que está se aproximando, enchente. Essas coisas são ameaças concretas. E aí cabe a expressão medo. Mas ela não tinha ameaça concreta, ela sabia que não era uma ameaça concreta, mas ela usava a expressão medo. E aí ela usa uma segunda expressão, que é a nossa complicação sempre, que é a palavra ansiedade. Ansiedade é uma palavra que cabe quase todas as coisas dentro dela, igual a palavra depressão. São duas palavras que eu costumo dizer que são palavras caixas, como eu estava me referindo antes. Elas são palavras que contêm muito outras coisas ali dentro, além da conotação especificamente técnica. E ela diz, eu sou muito ansiosa. E começa a se queixar e eu faço a pergunta, então por que agora, ela já com 40 anos, ela está procurando psiquiatra? Porque, aí é a segunda parte da consulta, porque agora ela está desconfortável, ultrapassou a capacidade dela lidar com as coisas, está incomodando profundamente e afetando a vida dela. Está interferindo decisivamente na vida dela, com múltiplas apresentações corporais físicas, repercussões corporais físicas. E ela usa a mesma palavra para as duas coisas. Quando uma pessoa tem um comportamento que, desde cedo, ele é reconhecido como o padrão da vida dele, vamos dizer assim, uma linha mestre da vida dele, nós estamos nos referindo a um traço de personalidade. Um traço no sentido dele estar sempre presente ali. Especificamente em psiquiatria, do ponto de vista psicológico, personalidade, que seria a nossa identidade, né? A nossa forma de... como dizia o mestre Emílio Meirelles Lopes, que a personalidade é a silhueta psíquica do indivíduo, ou seja, aquilo que nós reconhecemos da pessoa, aquilo que é assim, o nosso autógrafo existencial em tudo que fazemos. Mas a principal característica da personalidade sadia é a capacidade de adaptar-se às circunstâncias. Então, toda personalidade sadia, bem construída, ela é adaptável às circunstâncias. Quando ela se torna um traço reconhecível, que em todos os comportamentos dela, em todas as relações delas, em todos os vínculos dela, ela sempre se apresenta do mesmo jeito. Especificamente em psiquiatria, nós chamamos isso de transtorno de personalidade. Então, o transtorno de personalidade em psiquiatria não se refere apenas ao transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade antissocial. São múltiplos traços de comportamento que, por serem fixos, por serem repetitivos, por serem padronizados, por não serem adaptativos, eles são facilmente reconhecidos nas descrições externas que as pessoas fazem dela. Então, quando ela própria se diz, eu sempre fui muito medrosa, ela está dizendo que ao longo da vida, a principal característica dela, que ela também chama de ansiedade, aliás, era um termo que se usava e se usa, transtorno de personalidade ansiosa, aquela que diante da vida está sempre trêmula, que diante de qualquer coisa, que mesmo que ela não seja uma ameaça, ela se sente, que talvez seja a palavra mais significativa, insegura. Ela não se sente segura para mínimos atos da vida, mínimas exposições da vida. Então, ela está sempre apreensiva, daí porque ansiosa.
porque a característica da ansiedade é a apreensão, esse temor antecipatório contínuo. Quando isso se transforma num traço de comportamento, portanto, num traço de personalidade, em psiquiatria nós diríamos que ela tem um transtorno de personalidade. Como o transtorno de personalidade dela, ou seja, o traço que se mantém continuamente na vida dela de uma forma não adaptativa, ela está sempre reconhecida em todas as circunstâncias como igual, é o de ser temerosa diante de tudo. Nós chamamos a isso transtorno de personalidade ansiosa ou evitativa. Por que evitativa? Porque a consequência de ser inseguro é evitar, deixar de sair, deixar de arriscar, deixar de recusar promoção, recusar conhecimentos novos. Tem sempre um comportamento de abandonar coisas sucessivamente na vida para não se expor a uma possível ameaça que não é concreta, mas que a pessoa teme que seja. Portanto, é transtorno de personalidade ansiosa. Mas em cima disso, ela começa a desenvolver a situação clínica, que é queixa clínica. Isso daí não é uma queixa, é uma identidade dela, pertence à vida dela. Mas de muitos anos para cá, além do transtorno de personalidade ansiosa, ou seja, em cima desse terreno do transtorno de personalidade ansiosa, brota o transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, clinicamente, além dela ter essa insegurança, vamos dizer assim, ontológica, existencial, ela expressa isso com temores contínuos, antecipatórios, ela expressa isso com repercussões corporais da ansiedade, e como é contínuo durante muito tempo, é um transtorno de ansiedade generalizada. Para o transtorno de personalidade ansiosa evitativa, a medicação tem muito pouca utilidade, porque é um estado de espírito inseguro, vamos dizer assim poeticamente. Portanto, a psicoterapia é fundamental para a pessoa se localizar no espaço-tempo e mapear sua vida e poder dar-se um sentimento de potência e de segurança. Mas para o transtorno de personalidade ansiosa, para o transtorno de ansiedade generalizada, que tem expressão clínica, a medicação pode ser útil. Qual é a armadilha dessa história? É que ela aceitou usar a medicação, estamos em começo, para esse segundo aspecto dela, que é a entidade clínica transtorno de ansiedade generalizada. O que eu não espero e transmitir para ela é que, ao fazer isso, simultaneamente ela ganhe segurança. Não vai ganhar segurança com remédio. O remédio não transmite segurança. Ele pode remover sintoma. E sintomas e sinais são a expressão clínica do quadro clínico. São a expressão do quadro clínico. Então, esses dois departamentos, o terreno que descreve a vida da pessoa, portanto, o modus operandi dela na vida. E, em cima disso, um transtorno clínico, o que se trata medicamentosamente é o transtorno clínico. Esse pode melhorar sintomaticamente, mas o sentimento de insegurança básico, ontológico, existencial, ele não será afetado pelo remédio. Isso é a ajuda psicoterápica, é o acompanhamento psicoterápico que ele fará ou poderá fazê-lo. Espero que haja sido útil para você. Para mim foi muito interessante essa consulta, que levou cerca de 1 hora e 40 minutos. Tchau.